Oxalá abençoe os filhos que estão na casa nessa noite especial para nossa casa, pois hoje se comemora o dia de São Miguel Arcanjo e essa casa traz por nome de patrono Templo de Umbanda São Miguel Arcanjo, aldeia do Cacique Pena Branca que vos fala. Talvez a grande virtude desse arcanjo é não temer nada, confiar em Deus e ser extremamente fiel a Ele. Então, numa noite que se comemora o dia de um ser celestial, nós não podemos falar de outro assunto a não ser daquele que esse arcanjo serve, que é Deus. Meu aparelho escolheu 2 textos para ilustrar minha palestra de hoje. São 2 Salmo Davídico, o Salmo 30, e depois na segunda parte, finalizando a palestra, o Salmo 27, capítulo 14. No Salmo 30, nós iremos do versículo 1 ao 5 na leitura, para poder me auxiliar no que eu vou dizer a vocês. Então vamos lá, o Silva vai ler para nós. O salmista começa o seu texto falando: exaltem, exaltarei o teu nome. Então ele faz menção a alguém que está agradecido. Mas quem não prestar atenção, a sensação que dá é que o salmista diz que está agradecendo porque recebeu porque Deus o exaltou. E aí está o começo do imbróglio do ser humano. Vocês têm a sensação que Deus é obrigado a voltar o olhar dele por qualquer chilique seu, por qualquer coisa que talvez tenha sido até você o causador dela, da situação que você se encontra. E que basta você dizer: Senhor, ó meu Deus, me ajuda, e imediatamente essa ajuda chegará. O ser humano, ele precisa ser como esse personagem bíblico, que ele tinha um olhar diferenciado do outro. Todo mundo conhece a história de Davi. Todos os textos bíblicos, e eu já percebi que essa Bíblia já foi modificada para agradar alguém, eu que não é, a leitura já foi trocado a tradução, né? Algumas palavras não correspondem ao original, mas não importa.
A Bíblia conta que quando Golias se apresentava diante dos exércitos de Israel, todos os soldados, corriam. E Davi, que nem soldado era, não tinha estatura, era um mero pastor de ovelha. Na primeira vez que tem a oportunidade de estar diante de um gigante, olha para ele com outro olhar. Diz: quem é esse circunciso que ousa desafiar o povo de Israel? Olha que diferença. Como diz assim: por que vocês estão com medo desse camarada que não é abençoado, não tem bênção de Deus, não pertence ao povo de Deus? Talvez o gigante é só uma figura aleatória que continua vivo diante de todos vocês durante todo o tempo da vida. Qualquer coisa, qualquer tempestadezinha no copo d'água basta para se tornar um Golias. Lá no versículo 5 desse salmo, ele diz que o choro pode durar uma noite inteira. Mas eu vou além. Tem muitos de vocês que chorarão, esse choro durará uma vida toda. O choro ali, ele está dizendo assim, um problema não visível. Um problema teu, um conflito teu. Esse choro pode ser uma angústia, uma depressão, uma decepção, um caso mal resolvido, um amor perdido, uma injúria, um não desprendimento de perdão. Isso aí, meu filho, pode perseguir você a vida toda. Você pode aparentemente demonstrar para todos que você é uma pessoa feliz, que está feliz com o emprego que tem, com o marido que tem, com a mulher que tem. Mas lá dentro, no escuro da sua alma, há um choro terrível lá. E que todas as vezes te leva, como o salmista disse, à cova. O salmista, antes dele dizer isso, ele diz: estava doente e o Senhor me curou. Vocês que estão sadios, um dia adoecerá. E você que está doente, um dia se curará. Mas esse temor que vocês têm, esse gigante da dúvida, faz com que vocês desacreditem da própria religião. São umbandistas, percebem caboclo, preto velho, exus poderosos trabalhando e agindo contra o império das trevas. Se sente fortificado, isso é para médio. Quando recebe a entidade de si, fica todo poderoso e depois é um frangote. Que acredita que macumba pode parar a sua missão, que existe alguém, um outro Golias ou uma Golias, sei lá eu, se é no masculino ou no feminino, maior do que sua própria fé, do que suas próprias entidades. Põe pro chão. Põe pro chão. Vocês aprenderam a virar mendigo, a reclamar, a pedir. Deus não funciona dessa maneira. O salmista diz, exaltarei. Exaltarei é cantar louvor, agradecer. O que vocês agradeceram hoje a Deus, por exemplo? Graças, a uns filhos que vieram no templo e que vêm ainda, que chegaram há muito tempo e viram 2 banquinhos de madeira e falaram: seu Pedro, nós precisamos de cadeira, e doaram as cadeiras para o templo.
E eu vejo as cadeiras sendo quebradas a pão de ló aqui dentro. Mas eu não vejo as pessoas tomarem iniciativa de dizer: Senhor, obrigado, nós temos um lugar para sentar. Quem frequenta esse templo antes, bem antes, lembra da situação que era aqui, ó, uma varandinha. O Leandro, que nasceu aqui dentro, eu que fiz o parto dele, né? Lembra disso? O Ailton Silva, né? E na segunda parte, na leitura, eu vou chegar onde eu quero. Mas agora eu vou nortear vocês para isso. O choro da noite. Meu filho, se você não colocar alegria dentro desse seu coração, dentro dessa sua alma, você haverá de chorar eternamente. E esse choro precisa ser contido. E é hoje. É agora. Quando você espera alguma coisa da espiritualidade ou de Deus para a sua vida, você volta na retórica que você é o filho querido e que você pediu, ele tem que atender. E não é assim. Você tem que lembrar que sobre o domínio de todas as coisas, quem tem esse domínio é Deus. E vai partir dele a iniciativa. Enquanto ele não bater o carimbo lá em cima, ninguém vai fazer nada. Porque não pode. Porque a ele é todo o poder, a honra e a glória. Então o seu Pena Branca não pode chegar aqui, meu filho, e fazer um milagre na sua vida sem que Deus tenha falado: agora é a hora. Agora é a hora. E às vezes você pensa, meu filho, que porque você alcançou alguma coisa na vida, você já é um vencedor. Davi, depois que ele derrubou Golias, a vida dele se tornou pior. Foi perseguido pelo filho, foi perseguido por Saul. Não estou trocando o rei não, né, senhor? E esse texto, ele põe claramente, Davi estava passando por alguma coisa terrível, e provavelmente doente. Porque ele disse: eu estava doente e o Senhor me curou. Qual é a sua doença? Seja ela qual for, a sua doença não impedirá de Deus te dar a cura. Mas você vai por artifício. Você procura medicina, você procura isso, você procura aquilo, procura milagreiro, né? Vira macaco pulando de galho em galho. Mas o lugar da sua graça é no templo. Aonde você pediu, a graça chegará ali. Por isso que muitos não alcançam as coisas. Pedem a graça num lugar e vai esperar ela em outro. Deus é fiel às suas posições. Então eu não sei que tipo de sombra, que tipo de choro você tem passado. Eu só sei de uma coisa: quem descansa em Deus, a alegria é duradoura. Você tem que observar a natureza. Uma águia, quando ela vê uma tempestade, ela tem 3 atitudes só. Primeira atitude, ela consegue voar até 10.000 pés de altura, a altura desses aviões de vocês aí, ó, o jato, e passa por sobre a tempestade. Ou ela pode usar uma segunda opção, ela enfrenta a tempestade. Perde algumas penas, mas ela passa pela tempestade, porque ela sabe que a tempestade é um período, não é eterna. E ela tem uma terceira atitude.
ela abre bem suas longas asas, paira sobre o ar e fica sobre o equilíbrio de suas asas até que a tempestade passe. O ser humano totalmente ao contrário. Qualquer problema que vem, puf, chão. Se subir é numa maca de uma ambulância, já morrendo, vou morrer, tô morrendo. O lugar mais alto que ele sobe é numa cama de hospital e fica lá moribundo, acreditando que o remédio vai curar ele, né? Se o guia fala, espera, tem um pouco de equilíbrio emocional, aguenta a hora de acontecer as coisas para você, não é isso que ele quer ouvir. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir uma palavra mágica. Está pronto, está feito e pronto. Não é assim. Não é assim. Você precisa ter esperança. Esperança, a palavra já está falando. Futuro. Esperar algo que ainda não aconteceu, mas que eu tenho a plena convicção de que irá acontecer, porque para quem eu pedir, a quem eu peço é porque eu confio. Eu estou nessa religião porque eu creio nela. Eu sei em quem eu creio. Ou a palavra correta, em quem eu tenho crido. Né, professora? É esse o verbo correto, não é? Mas a pessoa se diz umbandista, meu filho. Ou, sei lá, eu, católico, crente, kardecista, né? E eu acho que o kardecista ele é mais favorecido do que todas as outras religiões. Porque o kardecista crê na benevolência, na bondade de Deus, coisa que todo mundo haveria de crer. Que o Deus não é o Deus da raiva, ele é o Deus do amor, da paz. Então, esperança é isso, esperar com confiança. Não aconteceu, mas eu tenho plena convicção de que eu vou conseguir. Aí você tem que pular uma segunda etapa. Além de ter a confiança, você precisa saber realmente qual é o teu problema. Deus quer ouvir claramente aquilo que você está pedindo a Ele. Já pensou você chegar à noite em casa, faz o nome do pai Cipó, que é aquele nome do pai assim, já cansado? Deus, é? Senhor, não. Aí Deus contrata o Maurício para colocar lá um aparelho de som para amplificar o som para ele ouvir o que você está pedindo para ele. E vai contratar um tradutor de línguas antigas, porque nem ele sabe que língua que você está falando com ele. Certo ou não? Tem pessoa que chega ali dentro daquela salinha e fala assim para mim: seu Pena, o que é, meu filho? Mas vai essa mesma pessoa na frente do Exu, hein? É assim lá dentro. E bate na perna do Exu ainda, seu tranca. Ali acaba todos os problemas, eu nunca vi isso. Estou falando mal não, tem que ser assim mesmo. Mas esse seu choro que está durando há muito tempo na sua vida, está precisando de uma ação direta da espiritualidade divina. Não se preocupe, Deus sabia que esse copo ia cair, que a sua bengala ia cair. Antes que acontecesse, ele já sabia. Mas vamos lá. Davi, depois que venceu Golias, ele teve que se distanciar da sua família e de todo mundo, para depois se tornar o rei que veio a ser. Ele enfrentou frio,
deserto, uma série de coisas. Além da esperança, além de saber pedir, Deus detesta murmúrio. E eu também. E todos os dias também. Sabe a pessoa que pede uma coisa para a entidade e depois fica assim, o senhor tem certeza? Cutuca o marido, o irmão, o parente, falou, o guia lá falou para mim, mas será? Você conhece lá? Ou então acontece aqui, ó, as entidades atendendo e estão aqui, puxa a conversa com o outro. Faz tempo que você vem aqui? No princípio o outro está tímido, porque não quer falar que vive dentro do saravá. Você já conseguiu alguma coisa aqui? Ainda está tímido, ó. Por que você vem aqui? E assim começa o murmúrio. O povo de Deus, meu filho, Deus tirou eles de uma escravidão de 40 anos. Abriu um mar para eles, deu comida para eles, deu água, tirou água de pedra, botou uma nuvem em cima deles, botou uma coluna de fogo que era para aquecer eles. E eles murmuravam. Quando eles atingiram a terra prometida, reclamaram da terra também. E todos sabem o que Deus fez. Falou, estão murmurando, estão reclamando, vai morrer todo mundo. Isso que está acontecendo na terra, meu filho, que as religiões pentecostais pregam, e que a sociedade fala mal da Umbanda e do Candomblé devido a sacrifício de animal, em Oséias fala sobre isso. Que o tempo de vocês, o mundo de vocês ia ficar um bom período sem que o Senhor comesse, sem que lhe fosse oferecido sacrifício de animais, mas que no final dos tempos, e também ele se calaria, mas que no final dos tempos voltaria a ser oferecido sacrifício a ele. Isso é bíblico. E hoje as pessoas querem condenar a religião de matriz africana porque faz sacrifício. Mas o mundo vai voltar a fazer novamente. Que na verdade não é nem sacrifício. O que a religião de Candomblé faz é sacramentar. Sacramentação. Isso está lá, mas isso eles não querem ler, porque não é interessante. Mas eles podem, eu posso ensinar eles aí em Apocalipse também, que João diz a mesma coisa, que voltaria a haver sacrifício novamente ao Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque as pessoas desaprenderam a acreditar em Deus. As pessoas começaram a acreditar em doutrinas, em religião. As pessoas se menosprezam em nome de um Deus que é diferente deles, quando na verdade ele está aí, pronto para te ouvir, pronto a te servir. Salmo 27, versículo 14, vai dar uma chave agora para vocês, de como você tem que se portar e como que acontecem as coisas na sua vida quando você pede a Deus. Quer ver? Salmo 27, de Davi. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Esperem no Senhor, sejam fortes, esperem no Senhor, paciência, meu filho. Aprenda a ter paciência com as coisas da vida. Aprenda a esperar a sua vez.
A fila está grande. Mas, seu Pena, fulano vive me derrotando. Eu vivo caindo. Meus inimigos vivem ganhando de mim. Espera no Senhor. Espera nele. Ele virá. Espere. Tenha coragem, meu filho. Você tem que ter coragem de admitir que você é fraco. Você tem que admitir, meu filho, que falta em você uma fé convicta, capaz de derrubar gigante. Porque você tem memória curta. Você esquece das coisas que Deus faz por você. A sensação que tem que essa humanidade adora o demônio. Porque as pessoas adoram isso, falar de problema. E uma outra dica para você conseguir aquilo que você quer com a espiritualidade com Deus, sabe qual é? Se afaste de pessoas negativas. Se afaste daquelas pessoas que só reclamam. Pessoas azedas, mal resolvidas. Pessoas que chegam perto de você e te põem para baixo. Apartai-vos do que é mal, isso é bíblico. Sai fora, meu filho. Sai fora dessas pessoas ruins. Pessoas que querem desagregar, e esse texto disse: no templo do meu Deus, onde vou para ouvir suas orientações. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Você já pensou ser num terreiro, meu filho? Que você entra sem saber de nada e sai mais perdido do que já tinha entrado. Toda religião precisa te orientar. Você precisa saber com quem você está andando. Você precisa e necessita ter convicção de que o lugar onde você frequenta é uma casa de Deus. Eu sou um espírito totalmente averso à bebida. Respeito as correntes espirituais que bebem. Mas eu, Pena Branca, sou averso à bebida. Porque eu não vi a bebida dar nada de bom ao ser humano. E eu não consigo entender o que ele possa dar de bom a um espírito. E aí vem uma outra coisa. Nos textos bíblicos, fala várias vezes essa frase: aquietai-vos. Deus não gosta de agir numa confusão, Ele espera a confusão passar. Porque Deus é paz. Deus não é confusão. Então está lá o marido e a mulher com um problema, um abacaxi para descascar, né? Estão querendo tomar uma decisão e estão discutindo entre si. Não está havendo concordância. Você acha que Deus vai agir ali? Ele não é um Deus de confusão. Enquanto essa guerra mútua, familiar não cessar, Deus não vai agir, esquece de Deus. Esquece de Deus. Se você tiver murmúrio, se você não tiver confiança, se você não tiver coragem, se você não tiver fé, são atributos para que as coisas aconteçam. E entre todas essas, que mais derruba o ser humano é o murmúrio. O murmúrio nada mais é do que uma demonstração clara de pouca fé. E quando o texto diz coragem, ele está querendo te dar um alento. Quando você não tem coragem, automaticamente a tua mente vai entrar num processo de autodefesa. Tudo e todos representa perigo. Vai te trazer uma consequência chamada insegurança. A mulher pode ser a mulher mais feliz com o homem. Se vier à casa dela ou ela for em algum lugar, vamos falar do homem também, porque só a mulher chega, né? O homem, vamos para o homem. Está num determinado ambiente, ele olha para alguém que ele julga ser mais bonito que ele, na maioria das vezes é, porque o homem é feio mesmo, né? E ele sente-se inseguro. Ele vai começar a ver o Golias ali,
diante dele. Ele já vai cutucar a mulher, ó, o homem está olhando para você. Você está olhando para ele, pronto. Desequilibrou. Entrou na tempestade, sem ele nem beira. Vai, ó, chão. Por quê? Porque não tem equilíbrio. Se você não tem a confiança, há desequilíbrio. E se há desequilíbrio, há desconfiança. E se há desconfiança, derrota não acerta. Você não vai conseguir vencer nada se você não tiver uma confiança convicta. As pessoas vêm em templo e o Espírito, não é que o Espírito promete, meu filho, o Espírito vê além. Tem uma visão privilegiada de ver o que vai acontecer ali na frente. E diz para o cidadão que está lá, olha, aqui acontece isso direto aqui. Pessoas com problemas mal resolvidos em família. Vem aí, procura o guia do Greixo, do Leandro. Os médicos têm até medo, meu filho. Eles querem colocar lá naquela porta um sensor para apitar. Apitou é problema de amor. Ó, eu não tô. Eu não tô. Porque se tem uma coisa que o ser humano consegue, é ficar chato quando ele perde a mulher ou perde o marido. Mas ele não se dá conta que ele já perdeu pela chatice que ele tem. Aí ele tem que vir perturbar o espírito. E o espírito fala, calma. Primeiro é aquele êxtase de alegria. Vai voltar? Vai. Sorriso. Aí já vem, era servo, né? Passa a ser senhor. Mas eu quero assim, ó, submisso. Mansinho. Aqui, ó, quero que come na minha mão. Nem a mão lava, meu filho. Eu sinto pena, viu, dessa pessoa, porque fala, eu quero que coma na minha mão. Meu filho, você não está em condição de impor nada. Se você veio pedir ajuda é porque está fraco. E na condição de fraco, só há uma coisa a fazer: exaltar o Senhor, como Davi. Você está à beira da cova, mas ele tem mão forte e poderosa para pegar você e, ó, levantar. Levantar. Você quer coisa mais maluca, meu filho, do que um médium incorporado? Que coisa louca. Eu duvido se meu aparelho teria coragem de sair com esse penache na rua, mas nem a pau. Eu acho que se ele vê uma fotografia dele vestido de capa, com um charutão desse tamanho, um copo, uma taça de cerveja na mão, ele vai ficar meio incomodado. Porque é uma coisa fora do comum. A pessoa, o médico vê ele lá arcado, com um pauzinho na mão, andando que nem um velhinho, primeiro que já morre de medo da morte. Mas ali naquele momento ele saiu de cena. E a espiritualidade está agindo. E não pense vocês que o médium não tem dúvida. Será que sou eu? Será que é ele? Quem que está aqui agora? Quantos médios vai ali, ó, depois que acaba um passe aqui, vai ali seu pé? Não. O que aconteceu comigo hoje? Não sei, é você que tem que saber, né? Eu acho que o meu caboclo, ele ia e voltava. Tinha hora que era eu, tinha hora que era ele. Aliás, eu acho que era eu mesmo. Eu fico com pena de quem tomou um passe com o cidadão desse, né? Não é sério? Isso aí é não ter confiança, não perseverar na sua fé. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que é a pura verdade. Se você andar no caminho da retidão, se você fizer a sua obrigação enquanto médium, sem vaidade, sem luxúria, sem grandeza,
A espiritualidade irá preparar para você uma vida muito próspera. Porque o espírito quer ver o médium bem, para que quando ele venha no médium, ele encontre um médium em perfeitas condições para poder agir. Eu chego no templo de vez em quando, meu filho, eu olho para a cara do ano e tá assim, ó. Você vai trabalhar hoje, meu filho? Não estou bem. Ai. Falo, vai morrer. É o último suspiro dele. Mas e quem diz que você tem que estar bem para vir no templo? É para isso que o templo existe. Mas ali, naquele momento, você tem que ir além do seu limite. Você tem que pensar, eu estou com um problema, mas tem gente com um problema pior do que eu e por isso está aqui. Então eu vou fazer minha vez. E lembrar da máxima que é dano que se recebe. Então tem muitas pessoas cobrando de Deus e do Espírito bênção, mas a cota dele, a balança dele está desequilibrada, ele não tem dado nada, a não ser nojo e dor de cabeça para os outros. Preocupação. Existem umas perguntas, meu filho, que não devem ser feitas. O marido ou a mulher chega do emprego lá, do trabalho cansado, meu filho. Aquele foi o pior dia da vida da pessoa. Como todo mundo sabe que todo mundo tem sede, que vai chegar, vai primeiro aonde? Quem tem sede vai fazer o quê? Aonde que a mulher põe as contas? Se houvesse uma competição para saber, se desse medalha para quem abrisse a porta da geladeira mais rápido, muita gente aqui ganharia várias. Ele olha lá dentro. E não olha muito dentro da geladeira também, porque na maioria das vezes só tem água lá dentro. Não é assim? Tudo isso acontece por um único motivo. Primeiro, você não exalta a Deus. Você não é capaz de entender que tudo que aconteceu de bom na sua vida foi Deus. E tudo de ruim que vem acontecendo na sua vida não está pior porque Deus não está permitindo. Porque você sem Ele, você é pó. Você não passa de um capim seco que o fogo vai consumir. Então usa um pouquinho de inteligência, meu filho, e fala, ó, eu não estou bem, eu sei que não estou bem, mas o Senhor cuida de mim. Eu sei que a coisa não está, a maré não está boa, mas eu não posso entrar em desespero, porque eu confio em Deus, eu acredito em Deus. E esse acreditar tem que ser um creio verdadeiro, não pode ser um creio só das horas boas. Ele tem que ser um creio das horas ruins também. Existe um personagem bíblico chamado Abraão. Todos sabem que ele foi ter um filho depois de 100 e tantos anos. Se você lê o texto dele, se você lê a história dele, tinha muito. E Deus mandou ele sair da terra dele e ir para o lugar que mostrava. Ele passou sede, ele falava, glória a Deus. Já estava velho e já se passaram 25 anos que ele estava esperando uma promessa de Deus e as pessoas falando para ele, cadê o filho? E ele vendo a violinha dele, né, a veinha dele cada vez mais desmilinguida, ele olhava para ela, né? Se fosse no tempo de hoje, Robson, a mulher engordou, não é seu caso, tá? Engordou um pouquinho, né? Apareceu uns cabelinhos brancos, já começa a olhar para a mais nova, ó. Abraão não. A mulher dele lá, ó, indo caminhando para o estado cadavérico, e ele falava, glória a Deus. Glória a Deus. O mundo estava desabando e ele falava, glória a Deus. Até que um dia aconteceu o quê?
O filho nasceu. Demorou, a mulher tinha 105 anos lá, mas até nisso há uma bênção. Pela promessa de que teria um filho mesmo na velhice, ele viveu tantos anos. Ele não morreu antes que a promessa de Deus fosse cumprida. Aí você está aí, ó, novo, meu filho, e já está entregando os pontos, né? Não passou 100. Você está tudo bem que você está no 100, sem fé, sem força, sem vergonha, né? Sem atitude, sem postura de um varão de família, de falar: Deus deu a mim essa família para que eu a criasse e eu preciso reagir a isso. Vou à luta. Porque o ser humano, ele é muito engraçado, ele espera as coisas vir a ele, ele acha que ele não tem obrigação de ir atrás. O que o seu marido está fazendo? Está em casa, fazendo o quê? Está esperando um serviço. Bateu palma lá, é o serviço. A mulher fala: ô bem, tem gente batendo, é cobrador, não sai não, era o serviço dele, né? Ô bem, você não vai levantar hoje, você falou que você ia arrumar um emprego. Hoje não, estou desanimado, não acordei bem hoje. Se acordou, foi bem desanimado, meu filho, não é? Amor, você não vai procurar serviço hoje? Estou com a intuição aqui que não é bom nem sair de casa hoje. Nem sair de casa hoje. Não é assim? E isso é quando não é médico, porque quando é médico piora a situação. Meu Exu está falando comigo aí. Coitada da mulher, falou: ó, fulano arrumou ali, ó, um serviço para você lá. Meu Exu está falando que é para esperar, não é esse ainda. E se a mulher apertar ele um pouquinho, ele vai baixar o Exu em casa. Boa noite, cabrita. Do meu cavalinho cuido eu, do meu burro, é burro mesmo, né? Você não fica perturbando meu burro, porque eu sou um Exu dele, e eu sei o momento certo. Pode deixar que eu vou arrumar um baita de um serviço para ele. Quem vai ter serviço é a mulher, meu filho. Tem que lavar a sujeira que esse porcaria desse homem preguiçoso está fazendo em casa quando ela chegar do serviço. Não é assim? Não é o seu caso, viu, Robson? De novo, você está me olhando muito, eu estou achando que você está achando que eu estou pregando para você. Não tem nada a ver. Vive em tempestade, meu filho. Aceitam a tempestade com passividade, não reage. Vai para cima, vai para as alturas. Vai, encara a altura, vai para o desafio. Não tem como você subir a alta montanha. A montanha cabe a você ter que trilhar um caminho que é penoso. Existe uma barreira, existe uma força que vai te impulsar, vai te pôr para baixo. Mas a montanha dos seus sonhos pode ser subida até mesmo de joelho, mas suba ela. Essa força que tenta te pôr para baixo não é mais forte do que a força de vontade que você tem de subir. E depois que você chegar lá em cima, você vai ver que não era tudo isso. Você precisa querer. E lembrar de que o choro pode durar a noite, mas vai vir a luz. A solução vem, meu filho. E o que é melhor, independe da sua vontade. Você querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, Deus dará um jeito de te tirar dessa situação. E isso é claro, bíblico. Aquele que crê, ainda que morto esteja, viverá. O apóstolo Paulo teve uma época das pregações dele que ele estava depressivo, que nada estava bom para ele. Ele dizia que estava com guerra lá fora e guerra aqui dentro, quer dizer, estava a mente perturbada. Será que vale a pena o que eu estou fazendo, né?
E ele diz na narrativa dele e agradece a Deus por ter mandado Tito para ir falar com ele. E Tito deve ter falado para ele: ô Paulo, você viveu com Jesus, você viu o homem ressuscitar, você viu o homem passar por tudo, você viu ele multiplicar pão, você viu ele parar a tempestade, você viu ele ressuscitar os outros, você está desanimado por quê? E ele imediatamente recobrou a consciência, e talvez foi o período melhor de pregação dele. E volta de novo naquela conversa que eu falei anterior. Quando as coisas não estiverem bem, não vá falar com pessoas que vão te derrotar, meu filho. Se afasta dessas pessoas. Eu estou aqui nessa noite dizendo para você que tudo que você pedir a Deus, terá. Eu vim aqui para isso. Vocês estão diante de mim ouvindo o que Deus quer que vocês ouçam. E a palavra dele para vocês essa noite é essa. Não sei que tipo de promessa você tem, se é do Espírito, se é da sua mente, se é de Deus ou é do seu coração. Eu só sei te dizer uma coisa com toda certeza: Deus é grande o suficiente para colocar a tua dificuldade no chão. Eu não sei se você está doente, eu não sei se você está apaixonado, porque paixão é doença também, viu? Tem gente apaixonada aqui dentro do terreiro. E gente apaixonada é problema, hein? Fica cego, só não fica surdo, porque ouve tudo quanto é lorota que conta no ouvido dele. Não é assim? Quando alguém está gostando de alguém, vai tomar um conselho com um amigo, o amigo fala: ih, ó, essa mulher não sei não, hein? Não vai dar certo não, hein? Louco para a mulher ficar solteira, para ele ficar ali, né? Consolando também. E por aí vai. Mas não é verdade? Se afasta dessas pessoas. Ouça a voz que vem de dentro do coração. Deus fala com você. E se ele falar para você: espera mais um pouco, espere o tempo necessário que for. O tempo de Deus é o tempo Kairos, é diferente do tempo de vocês. Esse tempo cronológico de vocês que envelhece vocês muito rápido. Vá no tempo de Deus. Até para viver é bom ir no tempo dele, porque é mais compassado, é mais devagar. Nesse tempo louco de vocês, vocês perdem muito tempo com bobeira. Envelhece muito mais rápido, porque não sabe esperar o tempo de Deus. E algumas pessoas, depois que se aposentam, elas encontram a si e começam a perceber que a vida era muito mais do que trabalho, responsabilidade. Há tempo para tudo. E você tem que se preparar também para a tua velhice. Se prepara para a tua velhice. Construa um lar onde você vai se sentir bem. Já tem problema de perna, quer construir um sobrado? Vai andar como quando ficar velho, meu filho? Vai descer na cordinha. Não é? Para subir faz como? Amarra uns fogos de artifício na cintura e manda a mulher pro fogo. E sobe. Tem que pensar em tudo, meu filho. Eu fiz questão de pregar hoje baseado no Salmo 30, por causa de São Miguel Arcanjo. Essa imagem que está aí representada por esse arcanjo maravilhoso, que tem protegido não só a humanidade, mas a espiritualidade em comum das forças trevosas. São Miguel Arcanjo. Está aí o exemplo a ser seguido. Obediência a Deus. Obediência a Deus. Seja obediente a Deus, meu filho. Seja obediente aos seus princípios. Seja obediente a essa força que te empurra para frente e diz para você: eu vou conseguir. As pessoas não querem ninguém feliz.
Tá raro pessoas se reunirem em família, porque as pessoas não são mais convidadas. Perdeu o sentido. Quando alguém experimenta ligar para alguém, convidar, fala, você vai vir na minha casa, o outro lá, em vez de agradecer, obrigado, vai perguntar, vai ter o quê? Churrasco? Né? Você quer que eu leve alguma coisa, mas logo em seguida emenda, eu levo a cerveja, tá? A mulher dele deve falar, tomara que ele vá sozinho, porque ele vai encher o picuado da outra família, vai me deixar em paz. Porque tem homem que bebe, ele já é chato, mas quando ele bebe, ele piora a situação dele. Então eu saio daqui nessa noite pensando nisso. Você está à beira da cova? Não. Mas ainda que esteja, Deus é forte o suficiente para te resgatar. Se você é um bandista, meu filho, professe essa fé de verdade. Não duvide do que a espiritualidade possa fazer por você. Duvide da sua incapacidade de acreditar que você é merecedor. Porque mesmo que você não acredite que você vai conseguir, você pode ter certeza do que eu vou falar agora. Nós, espírito, temos a plena convicção de que Deus quer que nós hajamos em seu favor para que você alcance aquilo que você necessita, mesmo que você não saiba o que é. Porque Deus sabe. E Deus sabe exatamente nesse momento qual é a prioridade da sua vida. E aí tem algumas regrinhas para terminar que você precisa saber. Algumas coisas não estão dando certo para você porque você não consultou a Deus se aquilo era para você ou se aquilo era a vontade dele. Quem errar com você uma vez, vai errar 2, 3, 4, 5. Escuta o que eu estou falando. As pessoas se repetem. As pessoas, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo já falou logo da vez, perdoa 70 vezes 7, como diz assim, vai acostumando a perdoar porque o ser humano é cabeçudo, é teimoso, persiste no erro. Então você tem que estar disposto a aceitar isso. É isso que você quer para a sua vida? É? Então saiba, quem errar uma vez, vai errar de novo. Pode ter certeza. Ou em maior intensidade ou em menor intensidade. Segunda coisa, não é porque não aconteceu que não irá acontecer. Se foi prometido, cumprido será. E se você está vivendo um momento de desarmonia no seu lar, na sua família, lembra do que eu falei no início. Acalma isso. Sai do conflito. Vai para outra margem do rio, vira um espectador e espere as coisas acalmar. Não tente resolver as coisas na confusão, porque Deus não age em confusão. E o Espírito também não. Tem que ter paz. Deus é o Senhor da paz. A paz dele dura para sempre. Terceira coisa, não murmure. Não fica que nem um bebê chorão reclamando que não aconteceu, porque vai acontecer. Querendo você ou não. E aprenda, meu filho, com suas quedas. Analise quem te levou àquela queda. Se foi você, suas atitudes, ou se você foi levado a cair por causa dos outros. Eu acho a pior coisa que pode existir para o ser humano é o ser humano covarde. E está cheio de canalhas no mundo. Pessoas que não admitem seu erro e transferem para o outro a responsabilidade dos erros de si. Pessoas que não dão direito do outro dizer nada em desfavor de si, mas adora falar mal do outro. Cuidado com essas pessoas 100% corretas, viu? Que nunca erra, que eu sou isso, que eu sou muito melindroso. Cuidado com eles. Pois isso é um artifício, uma defesa dele. É uma máscara. Por trás de toda essa retidão, existe talvez uma pessoa extremamente canalha. Se você tiver de confiar em alguém nessa vida, confie primeiramente em Deus, depois em você. Porque todas as consequências de todos os seus atos cairão sobre você, não vai cair em cima dos outros, não. Tudo que você está colhendo é culpa sua.
Por que, seu Pena? Eu não provoquei isso, mas você permitiu. E você não deve reclamar do que você permite. Quinta-feira passada, uma pessoa disse ali dentro da sala para mim, isso é atitude, é atitude. O ser humano tem hora também que ele fica dando com a cabeça aqui na parede, procurando a porta, tem uma janela aqui, pula a janela, mas insiste aqui. Alguém me disse quinta-feira passada, eu não vou lutar contra Trevoso. Se é o Trevoso que está me fazendo tudo isso aqui, eu não sou obrigado a permanecer aqui. Deus me deu liberdade, livre-arbítrio de escolher, eu posso escolher qualquer outro lugar. Não é? Isso é atitude. Mas isso, além de atitude, é um despertar. Tem pessoa que é infeliz no emprego e permanece lá. É perseguido lá, não é teu lugar lá, meu filho. Deus está te mostrando que você tem que sair dali, vai procurar outro lugar. Existem milhões de pessoas que estão precisando dos seus dotes, das suas qualidades. E por último, a última frase que disse ali, ó, que bom que eu tenho vossa casa onde vou receber orientação. Todos que vêm no templo vêm para receber orientação, não para receber voz de comando. Espírito nenhum está aqui para falar para você, você tem que fazer ou deixar de fazer. Nós orientamos. Olha, e espírito também não tem achismo não, eu acho, não tem conosco, não tem acho não. É ou não é? Você está me perguntando isso, a resposta é essa. Você não é obrigado a ir, tá certo? Então, ó, coragem, espere no Senhor.